Olá pessoal, o meu nome é João Bandeira e bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Agora que o nome de Roger Schmidt está tão badalado e a criar tantas emoções e expectativas, quero que saibas que este não foi o primeiro treinador do Benfica a criar grandes expectativas e grandes emoções junto dos adeptos benfiquistas. Sabes quantos treinadores o Benfica teve nos últimos 30 anos? Sabes quantos deles pelo menos ganharam um título? Não sabes? Então fica para ver este vídeo. De certeza que vais gostar. Pois então, fica sabendo que o Benfica teve nada mais nada menos do que 21 treinadores nos últimos 30 anos. 19 treinadores principais e 2 interinos. Achas isto normal? Eu não acho. É uma autêntica loucura. O Benfica teve um treinador cada 18 meses. E isto apenas no mandato de 5 presidentes. O Benfica teve então como treinadores, passo a seguir a citar, por ordem cronológica, o primeiro foi Tomislav Ivic. Depois seguiu-se Tony, Artur Jorge, Mário Wilson, Paulo Autuori, Manuel José, Graham Souness, Jupp Heynckes, José Mourinho, Josualdo Ferreira, Camacho, Trapattoni, Koeman, Fernando Santos, Quique Flores, Jorge Jesus, Rui Vitória, Bruno Lage e Nelson Veríssimo. Tivemos ainda como treinadores interinos Fernando Chalana e Sheo Wan. O mais engraçado disto é que algum deles foi preciso passar 2 vezes para perceber que estávamos completamente errados. A solução não era mesmo esse treinador que passou pela segunda vez, mas sim um novo. E se pensam que a pior parte foi mesmo ter 21 treinadores, acreditem, não foi. O pior não foi ter 21 treinadores, estão vocês a pensar. Então o que é que foi? O pior que foi mesmo a quantidade de títulos que ganhámos com 21 treinadores em apenas 30 anos. Uma autêntica loucura a passar pelo banco do Benfica apenas para ter menos de 50% destes treinadores vitoriosos. Apenas 9 treinadores dos 21 conseguiram ao menos um título. E foram eles: Tony, Mário Wilson, Camacho, Trapattoni, Koeman, Quique Flores, Jorge Jesus, Rui Vitória e Bruno Lage. Como podem ver, e como todos vocês sabem, o Benfica passou por uma grande época sem qualquer títulos, como muitos apelidam do Vietnã do Benfica. E nesse Vietnã do Benfica, muitos treinadores passaram pelo nosso banco sem qualquer sucesso. Antes de seguirmos para o top 3, gostaria de deixar aqui uma palavra e uma menção honrosa para os seguintes treinadores, que pelo menos ganharam um título. Com um título temos Camacho, Trapattoni, Koeman e Quique Flores. Ainda Bruno Lage com 2 títulos levam também uma menção honrosa. E agora chegamos finalmente ao top 3 de treinadores do Benfica. Como já perceberam, no top 3 vão-se encontrar Jorge Jesus, Tony e o Rui Vitória. Perguntam Tony porquê? Tony porquê? Porque nos últimos 30 anos Tony apenas ganhou um título, mas convém recordar que Tony vinha de ter ganho um título anteriormente e depois foi pedido pelo clube que passasse a treinador adjunto de Sven-Goran Eriksson, voltando a ganhar assim mais 2 títulos com Sven-Goran Eriksson e posteriormente mais 2 títulos com o Benfica na sua segunda passagem como treinador principal, sendo que este nunca deixou o comando técnico. Vou contar 5 títulos para Tony. 3 como treinador principal e 2 como treinador adjunto, uma vez que nunca abandonou a estrutura do clube. Sendo assim um homem bastante importante durante o período de Sven-Goran Eriksson no Benfica, uma vez que sem a presença de Tony, dificilmente a equipa teria tido tanto sucesso durante essa fase. Convém recordar ainda também que o treinador sueco, ao saber da proposta do Benfica, o próprio telefonou a Tony e pediu-lhe expressamente para que ele fosse o seu segundo elemento, uma vez que se Tony não tivesse aceito, Sven-Goran Eriksson também não teria sido treinador do Benfica pela segunda vez. Ora, chegando a esta fase do vídeo, convém recordar que no top 3 fica então Tony com 5 títulos, Rui Vitória com 5 títulos e Jorge Jesus com 10 títulos. Começarei então o top 3. Ora, na minha opinião, em terceiro lugar vem então o Rui Vitória. O Rui Vitória, que permaneceu 4 épocas à frente do Benfica, começando assim na 2015-2016, orientou a equipa num total de 180 jogos, sendo que a equipa marcou 382 golos, com uma percentagem de vitórias de 68,33, tendo uma média de golos por época de 95. O Rui Vitória, que iniciou a sua carreira no Benfica na época de 2015-2016, ganhou o campeonato, ganhou também a Taça da Liga por 6-2 ao Marítimo na final e ficou nos quartos finais da Liga dos Campeões após derrota com o Bayern de Munique. Numa época onde veio Jiménez, Jovic, Tarbat e Grimaldo, foi a época também em que ele deixou sair Lima, Arthur, Maxi Pereira e Cancelo, tendo como os principais pontos negativos dessa época o 3-0 frente ao Sporting e ainda a derrota na quarta ronda da Taça de Portugal por 2-1 frente ao Sporting de quem? De Jorge Jesus. Uma perfeita facada no coração dos adeptos benfiquistas. Na época de 2016-2017, Rui Vitória voltaria a ganhar o campeonato e ganharia desta vez a taça ao Vitória de Guimarães por 2-1 na final. Na Liga dos Campeões ficaria na ronda 16 avos por ter perdido frente ao Dortmund. Nesta época chegaria Rafa, Mitroglou, Carrilho, Zivkovic, Servi e Oscar Benítez.
E nesta época deixaria também sair Renato, Gonçalo, Gaetan e Hélder Costa. Esta época ficaria marcada pela derrota na Taça da Liga por 3-1 frente ao Moreirense nas semifinais. Na época seguinte, Rui Vitória ganhou a Supertaça no início da época ao Vitória de Guimarães por 3-1. E nesta época chegariam Seferovic, Krovinovic, Sevilar e Gabriel Barbosa por empréstimo. Sairiam ainda Ederson, Mitroglou, Lindelof e Nelson Semedo. Esta época foi marcada ainda pela eliminação da Taça frente ao Rio Ave por 3-2, por ficar fora do play-off final da Taça da Liga, deixando o Setúbal passar em primeiro no grupo, por ficar em último no grupo da Champions sem marcar qualquer ponto, sendo tudo derrotas, e ainda pela desastrosa derrota em Basileia por 5-0, que ainda hoje dói bastante no coração dos adeptos benfiquistas. A época seguinte, na qual Rui Vitória foi apenas treinador do Benfica até ao Natal, não ganhou qualquer título, sendo que nesta época chegou Castilho, Conti, Ferreira e Lema, e deixaria sair no início da época Jiménez, Talisca, João Carvalho e Cristante. Esta época ficaria marcada ainda pela derrota 3-1 na Liga frente ao Moreirense, por ficar em terceiro lugar no grupo da Champions, detrás de Bayern, AEK e Ajax, e ainda por não ter conseguido ganhar aos grandes de maneira consequente. Com isto, o que é que aconteceu? O que vocês já sabem. O Rui Vitória foi despedido. Em segundo lugar, para mim, Tony. Tony que orientou nesta segunda passagem de ter deixado o comando técnico da equipa um total de 128 jogos, conseguiu marcar 243 golos e obter 53,3% de percentagem de vitórias, sendo que a média de golos por época foi de 81. Sendo que Tony não abandonou o comando técnico da equipa, não vou falar das transferências de Tony. Mas podemos dizer ainda que no seu plantel, Tony tinha jogadores como Hélder, Veloso, Paneira, Schwartz, Isaías, João Pinto, Silvino, Paulo Sousa. Tinha ainda Pacheco, Rui Águas, Juran, Rui Costa, Kulkov, Moser, Futre ou Neno. Esta constelação de estrelas, Tony ganhou a Taça de Portugal da época 92-93 numa final na qual venceu 5-2 ao Boa Vista e sagrou-se campeão nacional do Campeonato de Futebol na época seguinte, 93-94. Como momentos altos desta segunda passagem pelo Benfica, Tony obteve assim, chegou às quartas de final da UEFA e perdeu frente à Juventus na época 92-93 e conseguiu chegar às meias finais da Taça das Taças, perdendo no ano seguinte contra o Parma. Como momento mais alto da sua segunda passagem pelo Benfica, para além dos títulos ganhos, para mim e para muitos dos adeptos benfiquistas, ficará para sempre gravado nos nossos corações este mágico momento. Este mágico momento que estão a ver pertence ao jogo 6-3 contra o Sporting. Para mim e para muitos dos adeptos benfiquistas, um dos melhores jogos da história do Benfica. Ora, em primeiro lugar, como estão já a imaginar, para mim vem Jorge Jesus. Jorge Jesus que teve duas passagens por Benfica, sendo que na primeira passagem teve 6 épocas e na segunda passagem 2 épocas, orientou a equipa num total de 404 jogos, tendo marcado 567 golos e obtendo uma percentagem de vitórias de 68,78, sendo que o Benfica de Jesus promediava uma média de 81 golos por época. Ora, Jorge Jesus, ou JJ, como é mais conhecido, chegou assim ao Benfica na época de 2009-2010, sagrando campeão nacional. Sendo que nessa época ganhou também a Taça da Liga, após 4-1 ao Sporting nas meias finais e 3-0 ao Porto na final. Chegou ainda aos quartos de finais da Liga Europa, frente ao Liverpool. Uma equipa de Jorge Jesus que já continha jogadores como Di Maria, Aimar, Nuno Gomes, David Luiz, Luizão, Cardoso, Kim ou Maxi, foi ainda reforçada com jogadores como Fábio Coentrão, Saviola, Javi Garcia ou Ramírez. Sendo que os momentos mais baixos de Jorge Jesus nesta época foi claramente a derrota por 3-1 frente ao Porto e ainda a derrota na quarta ronda para a Taça de Portugal frente ao Vitória de Guimarães. Na época seguinte apenas ganharia uma Taça da Liga, sendo que na final derrotaria o Paços de Ferreira por 2-1. Nesta época chegaram jogadores como Gaetan, Roberto, Rodrigo ou Sálvio. E saíram jogadores importantes como Di Maria, Ramírez, Mantorras ou Kim. Esta época fica ainda marcada pela derrota na Supertaça contra o Porto por 2-0, pela derrota na Liga contra o Porto 5-0, por ter ficado a mais de 20 pontos contra o Porto no campeonato e ainda por ter perdido a meia-final da Taça frente ao Porto também. Na época seguinte, o Benfica ganharia novamente a Taça da Liga contra o Gil Vicente na final por 2-1 e chegaria aos quartos de finais da Liga dos Campeões, perdendo assim contra o Chelsea. Chegaram jogadores como Matic, Witzel, Enzo ou Garay e saíram jogadores como Fábio Coentrão, Roberto ou Nuno Gomes.
Perdemos ainda na quinta eliminatória da Taça, frente ao Marítimo. Chegava então a época 2012-2013, para mim a pior época de Jorge Jesus à frente do Benfica na sua primeira passagem pelo clube. Nesta época chegariam jogadores como Sálvio, Olajon ou Lima e sairiam jogadores como Javi Garcia, Witzel, Bruno César ou Saviola. Esta época ficaria marcada por ser a época do minuto 92. Porquê? Porque ao minuto 92 sofremos um gol contra o Porto no Estádio das Antas por Kelvin, que ditou assim a derrota do Benfica no campeonato frente ao Porto. Sofreríamos ainda um golo de Ivanovic na final da Liga Europa contra o Chelsea ao minuto 92, que também ditaria a vitória do clube inglês contra o Benfica na final. E esta época ficaria ainda marcada por a derrota por 2-1 frente ao Vitória de Guimarães na final da Taça e pelo afastamento na meia-final da Taça da Liga frente a um Braga que era claramente inferior ao Benfica. Seguidamente, na época 2013-2014, fomos campeões. Ganhámos ainda, depois do campeonato, a Taça, por 1-0 ao Rio Ave, e ainda ganharíamos de novo frente ao Rio Ave a Taça da Liga por 2-0. Sendo que esta, para mim, foi a melhor época de Jesus no Benfica, uma vez ganhámos os 3 títulos nacionais. É uma época que fica ainda marcada pela derrota por penaltis frente ao Sevilha, após o que muitos consideramos foi um roubo histórico naquela final. Infelizmente, embora o Benfica tenha um grande peso na Europa, por esta altura o peso do Sevilha era bastante maior, uma vez que a Liga Espanhola encontrava-se numa posição bastante superior à Liga Portuguesa. Nesta época chegaram jogadores como Markovic, Feija, Lisandro Lopes ou Slimani. E saíram ainda jogadores como Aimar, Nolito, Matic ou Júlio César. Para mim, esta época teve apenas um ponto negativo, que foi ter ficado em terceiro lugar no grupo da Liga dos Campeões, uma vez que não conseguimos ganhar nenhum dos 2 jogos frente ao Olympiacos, tendo empatado 1-1 na Luz e tendo perdido 1-0 na Grécia, o que ditou o afastamento da Liga dos Campeões, mas o que mais tarde nos proporcionou chegar à final da Liga Europa. Por fim, chegava a época 2014-2015, a última época de Jorge Jesus na sua primeira passagem à frente do comando técnico do Benfica. Esta época ficaria marcada pelo Campeonato Nacional, no qual ganhámos, e ainda por iniciarmos a época com a vitória na Supertaça por penaltis frente ao Rio Ave e a vitória na Taça da Liga por 2-1 frente ao Marítimo. Nesta época chegariam jogadores como Jonas, Samaris, Talisca ou Eliseu e deixaríamos sair jogadores como Rodrigos, André Gomes, Enzo, Oblak, Markovic, Cardoso, Garay, Siqueira ou ainda Bernardo Silva. Esta época, para mim, negativamente, fica marcada pelo 4º lugar na Liga dos Campeões, num grupo que tinha as equipas do Mónaco, do Leverkusen e do Zenit, e ainda por termos perdido na Taça 2-1 frente ao Braga. Após grande controvérsia, Jorge Jesus voltaria ao Benfica passado uns anos, sendo que voltou para a época 2020-2021, época na qual chegaram jogadores como Vertonghen, Darwin, Everton Cebolinha, Otamendi, Val Schmidt ou Lucas Veríssimo, e saíram jogadores como Feija, Rubem Dias ou Zivkovic. É uma época que fica marcada uma vez mais por não ter ganho qualquer títulos e na qual perdemos a final da Taça por 2-0 contra o Braga, perdemos na Taça da Liga por 2-1 contra o Braga, perdemos a Supertaça 2-0 contra o Porto e ficaríamos ainda no 3º lugar do campeonato, algo que já não nos acontecia há alguns anos. Fica ainda marcada na Liga dos Campeões, no play-off, termos sido afastados frente ao PAOK após o gol de Zivkovic, após o mesmo ter sido dispensado na janela de mercado. Perderíamos ainda nessa época por 3-0 contra o Boa Vista para a Liga e ficaríamos na ronda 32 na Europa League, perdendo assim contra o Arsenal. Uma época para mim nefasta uma vez mais, mas não ao nível da época anterior de 2012-2013, como já referi anteriormente, a época mais conhecida pela do minuto 92. Por fim, chegaríamos à última época de Jorge Jesus à frente do comando técnico do Benfica. Na época 2021-2022 chegaram jogadores como Meite, Yaremchuk, João Mário ou Gil Dias. E saíram ainda jogadores como Pedrinho, Waldschmidt, Nuno Tavares, Servi, Samaris ou Jota. Sendo que o Benfica começou a época bem, com vitórias bastante contundentes, como o 7-1 frente ao Marítimo ou 6-1 frente ao Braga, chegando ainda ao grande highlight para mim desta segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, que foi a vitória por 3-0 contra o Barcelona a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ter perdido por 3-1 contra o Sporting e ter sido afastado na Taça pelo Porto por derrota 3-0 fez com que Jorge Jesus fosse eventualmente despedido. Esse mesmo despedimento pôs ponto final a uma fase nefasta, esta segunda passagem de técnico Jorge Jesus pelo comando do clube encarnado.
Embora tenha considerado Jorge Jesus o melhor treinador do Benfica nos últimos 30 anos, isso foi mais em base aos títulos, à percentagem de vitórias e a algum do jogo apresentado durante algumas das épocas. Sei que muitos de vocês estão a dizer e a pensar neste momento: mas o Jorge Jesus teve um investimento bastante avultado nas suas passagens pelo Benfica. É um facto que houve um investimento bastante avultado nas passagens de Jorge Jesus pelo Benfica. E não queria deixar de pôr em claro neste vídeo alguns números. Para tal, vou ter que ler, infelizmente, pois não consigo recordar todos. Mas quando falo de investimento, vou primeiro antes ressalvar ainda uma situação. Não vou considerar aqui o investimento feito na época de Tony, uma vez que os jogadores nessa altura não tinham os mesmos valores comerciais e seria bastante difícil estar a fazer uma analogia entre os preços que se praticavam antigamente num futebol que não era claramente computado os valores que eram pagos pelas transmissões televisivas, uma vez que não havia nem a publicidade, nem os protocolos existentes hoje em dia com os meios de telecomunicações. Sendo que só vou pôr em causa os investimentos de Rui Vitória e Jorge Jesus, vou passar a falar que, na época de Jorge Jesus, investiu-se um total de 285 milhões de euros, para um total de 7 épocas e meia, dando um total de 35,6 por época, aproximadamente. Sendo que na época de Rui Vitória, nas suas 3 épocas e meia à frente do clube, houve um investimento de 115 milhões de euros, isso dá-nos um total de 38 milhões por época. Sendo bastante semelhante ao de Jorge Jesus, na minha opinião, Rui Vitória conseguiu muito menos títulos por época do que Jorge Jesus. É importante ainda que tenhamos em conta que, eu já sei que muitos vão dizer que não, mas que Rui Vitória apanhou uma equipa que já tinha bastantes elementos fortes, da sua primeira passagem e única pelo Benfica. Enquanto Jorge Jesus, quando chegou na época 2009-2010, a equipa não era claramente tão forte como aquela que ele deixou em 2014-2015. Quero ainda ressalvar que, no período de Jorge Jesus à frente do Benfica, especialmente na sua primeira passagem, foram feitas vendas superiores aos 400 milhões de euros. Isto na totalidade. Sendo que essas principais vendas na sua primeira passagem no Benfica foram efetuadas a grandes clubes europeus, tais como Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Barcelona ou Manchester City. Para terminar, queria antes falar de uma coisa. Para mim, segundo as passagens no clube glorioso, nunca tiveram bons resultados, especialmente nestes últimos 30 anos. Se bem que houve alguns casos de sucesso no passado, claramente nestes últimos 30 anos, todos os treinadores que voltaram ao clube não tiveram, nem obtiveram os melhores resultados. Casos como o de Camacho, casos como o de Nelson Veríssimo, casos como o de Mário Wilson, casos como o de Jorge Jesus, claramente para mim o pior de todos. Se bem que neste vídeo disse que Jorge Jesus foi o melhor treinador dos últimos 30 anos, quero ressalvar ainda antes de terminar o vídeo que para mim, se fosse eu presidente do Benfica, nunca teria traído Jorge Jesus para o comando da equipa encarnado nesta última fase, uma vez que penso que foi um grande erro. Primeiro, foi um regresso ao clube encarnado que esteve envolto em bastante polémica, deixando a massa associativa bastante dividida e criando crispação com os adeptos desde o jogo inicial. Não só pela maneira como Jorge Jesus saiu do Benfica, mas também por algumas declarações que Jorge Jesus teve enquanto esteve fora do Benfica, quer criticando os outros treinadores que estavam no cargo, quer criticando alguns dos movimentos comerciais efetuados pelo Benfica. Desta última e segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, a única coisa positiva que, na minha opinião, fica é apenas a constatação que segundas oportunidades no clube não devem ser dadas a treinadores que claramente já concluíram um ciclo vitorioso no Benfica, e ainda a adquisição de Darwin, que acabou por se revelar uma venda bastante frutífera para o clube. Se gostaram deste vídeo, deem ao like, partilhem, subscrevam o canal. Não se esqueçam também de comentar aqui em baixo o que é que acharam desta minha exposição. Este vídeo foi criado para debate, não apenas para eu expor uma ideia minha. Todos os vídeos que eu faço são feitos com a ideia de poder promover o debate na nação benfiquista. Se gostaram deste vídeo, espero que continuem a acompanhar e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!